galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, onde o objetivo desse projeto é trabalhar conteúdos importantes, conteúdos pertinentes para tua prova, para o teu Enem, para o teu vestibular e resolver um exercício no final para que você tenha de fato o conhecimento de como isso aparece na tua prova, tá? No teu vestibular, no teu Enem, entre outras provas, beleza? Eu sou o professor Tiagão, então desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, é claro, siga minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Então concentra, vamos para cima que está começando agora o Raciocínio Resolve. Então vamos lá, sem mais delongas. Cara, o que é um capacitor elétrico, né? Um capacitor elétrico nada mais é, nada menos é do que um dispositivo que tem a função de armazenamento de energia elétrica, armazenamento de carga elétrica, né? Muito utilizado em flash, máquina fotográfica, desfibriladores. Porra, quem nunca viu alguma cena de algum filme ou alguma novela com o cara tendo uma pequena parada cardíaca e aí os paramédicos utilizam o tal do desfibrilador para poder dar um upgrade no camarada, né? Para que ele consiga voltar aos seus batimentos, tá? Então a gente tem vários tipos de capacitores, tem capacitor esférico, capacitores cilíndricos, capacitores planos. Só que o que aparece na tua prova, no teu vestibular, no teu Enem, são os capacitores planos, tá? Eles são os que aparecem na sua grande maioria. Então a primeira coisa que você tem que entender, um capacitor elétrico é um dispositivo que tem a função de armazenamento de carga, armazenamento de energia quando está conectado numa fonte, numa tomada, numa pilha ou numa bateria. Então ele guarda essa carga, guarda essa energia para poder utilizar depois. Essa é a função dele, beleza? O que acontece, né, para a gente poder entender legal? Veja aqui que nós temos uma fonte de tensão, beleza? Nesse caso, 0 volt. E aqui nós temos as placas desse capacitor, que é o que a gente chama de armaduras de capacitor, tá, galera? É aqui onde onde ficam concentradas as cargas desses capacitores. Bom, o que a gente percebe primeiramente, tá? Que quando a gente conecta esse capacitor a uma fonte de tensão, veja, quanto maior a diferença de potencial da fonte, maior a diferença de potencial que esse capacitor fica submetido. Beleza. Automaticamente, a gente consegue perceber que como uma placa ficou carregada positivamente com maior potencial elétrico, outra placa com um menor potencial elétrico, então essa diferença de potencial entre as placas faz surgir o carro-chefe aqui, que é o que a gente chama de campo elétrico, beleza? Então, entre as armaduras de um capacitor, surge um camaradinha que a gente chama de campo elétrico. Um campo elétrico do tipo uniforme, né? Porque as linhas são paralelas entre si. E veja você que quanto maior a diferença de potencial esse capacitor ficar submetido, maior a diferença de potencial, logo mais intenso será o campo elétrico. Se eu reduzir a diferença de potencial entre as armaduras do meu capacitor, menor a intensidade do campo elétrico, tá? Então isso é bem pertinente saber que entre as placas de um capacitor plano existe aí um campo elétrico do tipo uniforme, beleza? Então isso é bem especial, isso é bem importante. Outra jogada também que vale a pena a gente entender é que para esse capacitor manter as suas características, né, de isolante elétrico, quando ele retém a carga, ele vai funcionar como um isolante elétrico. Entre essas armaduras de um capacitor, pode ser colocado vários tipos do que a gente chama de dielétrico. O que é um dielétrico? É um material que é um material isolante, beleza? Que tem a função de reter a carga ali entre as placas. Você pode colocar borracha, você pode botar madeira, e isso vai fazer com que esse capacitor fique com mais capacidade de armazenar carga. E essa grandeza física a gente chama de capacitância. Então, capacitância é a capacidade que um capacitor tem em armazenar carga elétrica. Então, quanto melhor o dielétrico que você colocar entre as placas desse capacitor, mais carga ele vai conseguir armazenar. Tá? Então, para a gente entender como é que essa coisa funciona, né? Então, carregamos o nosso capacitor, já está com uma certa quantidade de carga, já está com uma certa quantidade de energia.
Depois que esse cara está carregado, a gente pode utilizar a carga dele para poder abastecer qualquer coisa. Um flash, uma máquina fotográfica, desfibrilador, por exemplo, né? A gente pode perceber aqui, ó, sem nenhum problema, todo mundo consegue pegar. Veja lá, eu vou desconectar o capacitor da fonte e vou conectar o capacitor na lâmpada. E aí a carga vai sair do capacitor e vai entrar na lâmpada. Porém, o capacitor, ele não é uma pilha, ele não é uma fonte de tensão contínua, né? Ele é um capacitor. Uma vez que a carga passou por ele, ela acabou, tá? Então ele pega a carga da fonte, fica armazenado no capacitor. Desse capacitor ele manda para algum dispositivo que for conectado nele. Por exemplo, saída de cinema, de emergência, aquelas luzes de saída, sabe? Então é uma coisa que pode aparecer, tá? Então o capacitor ele pega a energia da fonte, armazena essa energia em forma de carga e quando alguma coisa vai ser conectado nele, ele dispara essa carga para essa coisa, para esse dispositivo, seja uma lâmpada ou qualquer coisa, tá? Então, é dessa forma que o capacitor funciona. Então, de novo, ele armazena a carga, armazena energia para utilizar depois. E o que deixa ele potencializado, o que deixa ele bem intenso, é o tipo de dielétrico que eu uso entre as suas armaduras, o famoso dielétrico, tá? Outro lance que vale a pena a gente comentar aqui, né, gente, é sobre o processo de carregamento desse capacitor, tá? Ele não é de maneira instantânea, não é, você colocou na tomada, ele vai lá e carrega. Não é assim. Existe um tempo, mas esse tempo também não é muito longo, ele tem um tempo para poder carregar. Então, o que acontece, tá? Nesse esquema aqui que eu trouxe para a gente poder entender, é assim. A gente tem uma fonte de tensão, beleza? Ela libera tantos volts, tá? Então, essa passagem de corrente elétrica, como você está vendo aqui, ó, o movimento de um elétron passando, esse é o sentido real de corrente elétrica. Só que a gente sabe que o sentido convencional é aquele do maior potencial para o menor e não tem problema nenhum para a sua prova, beleza? Mas a ideia então é assim. Vamos imaginar que na fonte a gente tenha 60 volts de tensão, beleza? A cada circuito completo desses elétrons, uma parte desses 60 volts vai sendo convertido em carga elétrica pro capacitor. Então, se, por exemplo, se esse resistor aqui fosse uma lâmpada, essa lâmpada começaria com muita iluminação, brilhando bastante, porque está passando bastante corrente. Agora, a partir do momento que a gente sabe que a intensidade de corrente elétrica é igual à carga que atravessa o circuito no tempo, e eu estou vendo que a cada circuito que passa, a carga está saindo da lâmpada desse cara e está ficando armazenada no capacitor, a carga circulante no circuito vai diminuindo. Em contrapartida, a intensidade de corrente no circuito também diminui e o brilho dessa lâmpada aqui, cara, vai ficando cada vez menor. Então, qual é a jogada? À medida que o capacitor vai ganhando carga, a intensidade corrente no dispositivo, a DDP nesse resistor R, também vai diminuindo. E isso até com que o capacitor fique totalmente carregado. E esse momento em que ele fica totalmente carregado, a gente chama de regime permanente. Olha esse termo. Regime permanente é o momento em que o capacitor já está completamente carregado. Regime permanente. Então, no nosso esquema, ele ficaria assim, né? A corrente no nosso circuito, ela começa grandona, a corrente no nosso circuito ela começa grande, beleza? E à medida que vai se carregando esse capacitor, a corrente no circuito ela vai diminuindo, 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 diminuindo até o momento em que quando chega nesse momento aqui, não existe mais corrente no circuito, beleza? Então é desse tempo para frente aqui que eu falo, ó, a partir daqui, veja que não tem mais corrente. A corrente é zero. Então posso dizer que nesse momento o capacitor está no que a gente chama de regime permanente. O que é um regime permanente? Está totalmente carregado.
Essa é a proposta, beleza? E, logicamente, o contrário acontece. Se a corrente no circuito está diminuindo cada vez mais, a carga armazenada no capacitor está aumentando cada vez mais e uma hora não fica mais carregado. Então, nesse mesmo momento, veja, a carga armazenada no capacitor está aumentando, mas a intensidade de corrente no circuito está diminuindo, pelo simples fato do nosso capacitor ser carregado. Então, esses dois gráficos podem aparecer, você pode dar um print aí na tela, salvar, beleza? Porque isso é bem importante, tá? Agora vamos tentar entender em termos de formulário e como que isso poderia, né, ser relacionado, que fórmula que você tem que saber, como é que você vai usar para a gente entender bem bacana, beleza? Sobre o formulário, rapaziada, o que é importante a gente ressaltar aqui, tá? A primeira grandeza importante de um capacitor se chama capacitância, tá? O que significa capacitância? Capacitância é a capacidade de um capacitor armazenar carga elétrica quando está submetido a uma diferença de potencial, tá? Capacitância é representada pela letra C maiúsculo, beleza? E a capacitância de um capacitor, como vocês podem perceber, ela depende de uma constante, que é a constante de permissividade elétrica do meio, tá? Isso aqui a prova fornece, ou nos formulários, ou na própria prova, nas dicas, tá? E também depende da área das placas do capacitor, já vou mostrar como é, e da distância entre elas, tá? Isso é muito importante. Área das placas, tudo bem? Quanto maior a área, maior a capacidade de armazenamento, assim como a distância entre as placas interfere, tá, inversamente, e você vai entender o porquê. Tá? Deixa eu colocar aqui para você entender melhor. Veja que se eu aumentar a área das placas, veja, mais carga vai conseguir juntar, né? Menos área, menos capacitância. Então a área varia diretamente a capacitância, que é essa capacidade de armazenar carga, beleza? Por outro lado, ó, veja aqui, ó, a distância entre as placas, ela interfere diretamente sobre o campo elétrico. Quanto mais próximas estão as placas de um capacitor, mais intenso vai ser o campo elétrico nessa região, tá? E isso vai fazer com que acumule mais carga. Então, veja, quanto mais distância, o campo elétrico fica mais fraco, então a capacitância também diminui. Se eu diminuir a distância, o campo elétrico fica mais intenso, ó, tem mais linhas de campo, consequentemente mais carga. Dessa forma, então, a capacitância pode ser usada. Legal. Outra coisa que ele pode pedir para a gente também, a questão da energia potencial elétrica armazenada em um capacitor. Depois que você calcular a carga do capacitor, e eu já vou dizer como faz, a gente vai multiplicar pela DDP, que ele foi submetido, dividido por 2. Cuidado com as unidades, isso é muitíssimo importante. Qualquer forma de energia, seja elétrica ou térmica, enfim, energia é medida em joule, tá? A capacitância de um capacitor, você vai ver que ela é trabalhada sempre em farad, representado pela letra F maiúsculo, tá? Farad é a capacitância de um capacitor. Legal. Quando eu conectar o capacitor à fonte, então tá aqui a fonte, diferença de potencial U. Quando eu conecto esse capacitor à fonte, a gente vai poder medir a carga que será armazenada nesse capacitor, tá? E a carga armazenada no capacitor, a gente chama de CU, é a capacitância vezes a diferença de potencial, beleza? Vezes a diferença de potencial. Então são essas três fórmulas básicas, beleza? Que fazem com que a gente consiga trabalhar com capacitores. Se ele não der a capacitância de cara, você calcula a capacitância do capacitor. E aí você vai chegar na carga armazenada no capacitor e se ele sugerir,
você consegue chegar na energia armazenada nele. Visto isso, galera, agora a gente vai fazer um pequeno exercício para você ver como que isso aparece, como é que você deve pensar para conseguir resolver uma questãozinha que envolve capacitor. Olha só que bacana, uma questão bem legal que eu trouxe aqui para a gente poder batalhar. Olha aí. A figura abaixo mostra um circuito formado por dois capacitores, por dois resistores, perdão, R1 de 10 ohms, R2 de 2 ohms, um capacitor de 100 microfarad, uma bateria de 12 volts e uma chave S que é mantida ligada. A chave está ligada. Um amperímetro está ligado em série com o nosso capacitor. Nessa situação, o capacitor está totalmente carregado. Então aqui ele cita aquilo que eu falei para você antes, ó. Ele fala que o capacitor já está completamente carregado. Se está completamente carregado, ele já está em regime permanente. Isso significa dizer que não está passando corrente elétrica pelo capacitor, porque o capacitor já está carregado. Lembra? Quando ele está carregado, não passa corrente elétrica por ele, não existe mais passagem de corrente, tá? Então, dessa forma, o que a gente consegue perceber? A corrente que sai da fonte, ela passa pela chave, porque a chave está fechada, ela vai chegar nesse nó aqui, e nesse nó ela vai desviar, passando apenas pelo resistor, porque o capacitor não passa corrente elétrica. Portanto, o amperímetro, como está em série com o capacitor, indicará uma corrente zero, porque não vai passar corrente por ele. Fechando o meu circuito, ele fica dessa forma. Então, vai ter um trecho do circuito que passa corrente elétrica e outro trecho do nosso circuito que não vai passar corrente elétrica. O trecho que tem o capacitor carregado não passa corrente. Então, se ele pedir qual é a carga do capacitor, já está considerando que está carregado. Então, já está considerando que não passa corrente, beleza? Então, agora aqui a gente vem para as perguntas. A primeira, qual é a leitura do amperímetro? Então, a resposta ela é imediata e bem simples. A leitura do amperímetro ela vale zero, não marca corrente nenhuma. Justificativa, pois o capacitor já está em regime permanente. Beleza. Letra B. Calcule a carga elétrica armazenada no capacitor. Vamos com calma. A carga armazenada no capacitor é capacitância vezes a DDP. Legal, vamos com muita calma. Erro comum. A galera usa como DDP o 12 volts. Não é isso, galera. Se o capacitor tivesse ligado diretamente na fonte, ele receberia os 12 volts. Mas ele não está ligado diretamente na fonte. Veja você que o capacitor está ligado no resistor aqui, ó. O capacitor tem as suas garrinhas, os seus polos, conectados no resistor R1. Então, ele está em paralelo com o resistor R1. Então, inicialmente, eu vou precisar calcular DDP no resistor 1, e essa DDP do resistor 1, que é a DDP que a gente deve colocar aqui, que foi a DDP que foi submetido esse capacitor. Então, para a gente chegar na DDP do resistor 1, a gente vai ter que fazer um URI nele. Legal. É um pequeno dispositivo resistivo. Só que para chegar na corrente, eu vou ter que fazer a resistência equivalente do circuito. Então, olha o teste que legal. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o URI total aqui, ó. O URI do circuito inteiro. Resistência equivalente total, corrente total. São 12 volts para o circuito inteiro. O R1, como você pode perceber, e o R2 estão associados em série. Segundo o texto, o R1 vale 10 e o R2 vale 2. Então, dessa forma, nós temos uma resistência equivalente de 12, né? Uma associação em série. E aí vamos descobrir que a corrente no circuito vale 1 ampere. Beleza, então, no circuito está correndo 1 ampere. 1 ampere é o que sai da fonte. Beleza. Como os resistores R1 e R2 estão associados em série, a corrente que passa tanto no R1
quanto no R2 é 1. Agora eu posso fazer o URI no resistor 1 para descobrir a DDP que fica nele. Então, a DDP do 1 é igual à resistência R1 vezes a corrente que passa no dispositivo 1. O R1 ele cita para a gente que é 10 e a corrente é 1. Dessa forma, na resistência 1, eu tenho 10 volts. Como o capacitor não está ligado na fonte, agora você entendeu, ele está ligado só no resistor 1, então ele não vai receber 12 volts, ele vai receber só 10, beleza? Dessa maneira, agora eu entro na relação de capacitância para achar a carga. A carga armazenada no capacitor será a capacitância do capacitor, ele já deu para a gente, ó, de mão beijada. Então, eu não preciso utilizar aquela relação de ε0, de área, de distância, porque a capacitância já foi dada prontinha, certinho. É só usar, beleza? Então, capacitância de 100 micro. Lembrando que o micro vale 10 a menos 6, beleza? A DDP que chega no capacitor é a DDP do R1, que é 10. Então, estamos percebendo que a carga armazenada nesse capacitor fica 10 a menos 3 coulomb, tá? Que a gente pode chamar também de 1 milicoulomb, né? O mili equivale a 10 a menos 3, tá? Então, cuidado, é uma coisa que eu vou dizer de novo para fechar legal. Nem sempre a DDP da fonte é a DDP que fica no capacitor, a não ser que o capacitor esteja conectado diretamente à fonte, beleza? E aí a próxima letra e última ele traz. O que deve ocorrer com a energia armazenada no capacitor se a chave for desligada? Bom, a resposta então é assim. Se eu abrir a chave, eu vou tornar a fonte inativa, porque daí não tem como passar a corrente pelo circuito, porque a chave está aberta. Então, esse resistor aqui, ó, que está conectado à fonte, ele entrará em curto-circuito. Curto-circuito, lembrando que não é queimar, né? Curto-circuito tem a ver com a ausência de corrente elétrica. Ótimo. Dessa maneira, só que o capacitor já tem uma carga. A quantidade de energia já foi armazenada nele. E existe um mini-circuito, que foi o que eu mostrei com a lâmpada antes. Ó, o circuito passa a ser isso aqui. Portanto, a carga que foi armazenada no capacitor será utilizada pelo resistor R1. Então, ele vai servir como dispositivo de armazenamento de carga para o R1, caso a fonte fique inativa. Beleza? Então, com isso, rapaziada, finalizamos esse primeiro Raciocínio Resolve dessa nova temporada. Volto a dizer, se você curtiu, se você quer assistir um vídeo sobre algum assunto que você tem por dificuldade, coloca aqui nos comentários se você gostou, se tá do teu jeito. Cara, compartilha aí pro pessoal, porque isso é muito importante pro projeto, tá? Então, se você quer ver esse canal de pé, quer ver isso acontecer, compartilha, curte, se inscreve no canal, comenta aí pra gente produzir mais conteúdos assim, beleza? Tamo junto, vamos se falando. Raciocínio Resolve finalizando. Valeu, valeu, falou!